astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama, sua bruxa favorita aqui do YouTube. E hoje eu tô aqui pra gente dar sequência no nosso aulão, né? Dia 2, parte 2. E bora lá? Bora dar continuidade nos assuntos de ontem, porque uma horinha de vídeo aí já é suficiente, né? Foi informação suficiente pra ontem. Eu já assisti o vídeo 2 vezes, porque é informação pra mim também. É bom relembrar algumas coisas, né? Então, eu anotei aqui algumas coisinhas pra gente continuar, assim, de forma amigável, a conversa de ontem. E uma das coisas que é importante é a gente ter disciplina na vida, né? Porque tudo na nossa vida é hábito. Existem até livros que se chamam Mude seus hábitos e mude sua vida. Então, tudo na vida é um hábito. Inclusive, reclamar é um hábito. Falar mal dos outros é um hábito. Se vitimizar é um hábito, né? Eu anotei aqui os vícios emocionais porque eu lembrei que um dos primeiros livros que eu li de autoajuda na minha vida foi um livro do Paulo Vieira chamado O Poder da Ação. Então, o que o Paulo Vieira ensina nesse livro? Tem poder quem age. E a ação, muitas vezes, ela não é uma grande ação, né? Um grande movimento. É uma pequena ação, um pequeno movimento que você faz todos os dias e que, de pequeno em pequeno, no dia a dia, você torna isso um grande movimento. Então, ninguém consegue mudar do dia para a noite, né? Somos feitos de muitos hábitos. E eu não sei que tá a câmera agora, tá aqui. Somos feitos de muitos hábitos. E a gente precisa de tempo na matéria para mudar esses hábitos. Segundo a neurociência, você, eu, uma pessoa, um ser humano, leva 21 dias para mudar um hábito. É por isso que a maioria das orações são ciclos de 21 dias, exercícios de 21 dias, 21 repetições. Esse número, que a soma dele é um número 3, é um númerozinho mágico. Porque é o tempo que o teu corpo leva para ir começando a aceitar aquele novo hábito na sua vida, né? Você mudou de rotina, você mudou de trabalho, aí você acordava às 8 da manhã e agora você tem que acordar às 5 da manhã. Os primeiros dias vai ser horrível você acordar às 5 da manhã, né? Lá no final do mês, você já tá de boa, acordando antes do despertador. Por quê? Porque o seu corpo já se habituou àquilo. Então, tudo na vida é um hábito. Isso aí é a primeira coisa que você deve ter em mente. Se você mudar os seus hábitos, desde hábitos alimentares, o hábito de assistir TV, o hábito de arrumar a cama ou não, o hábito de ter uma rotina de higiene diária ou não, todos os hábitos que você tem na sua vida, que eu não vou conseguir listar, né, gente, porque cada pessoa é um universo e tem uma rotina diferente e tudo mais, você já começa a mudar as coisas na tua vida. Então eu, por exemplo, tenho o vício do café. Eu sou viciada em cafeína. E não é nem pelo acelerar da cafeína, porque muita gente toma café da manhã pra acordar e pra ficar acelerado, né? A cafeína, eu já tomei tanto café na minha vida, que a cafeína ela já nem tem mais esse efeito. Eu já tô na minha quarta xícara de café, eu tô aqui serena, entendeu? Desprogramei na minha mente essa coisa de que a cafeína faz mal. Por quê? Porque eu adoro o gosto, o sabor do café. Eu não bebo mais bebida alcoólica, eu não fumo mais, eu não uso mais nada. Eu acabei com a maioria dos vícios na minha vida, mas eu permaneci com um vício. Mas eu permaneci por escolha minha, né? Porque eu desprogramei na minha cabeça que o café faz mal, de que o café traz ansiedade, e eu consigo ficar serena, tranquila, bebendo café, porque eu gosto muito do sabor do café. Então, assim, é um hábito que eu tenho, independente da hora que eu acorde, o meu ritualzinho é fazer meu cafezinho e tal, ter meu tempo aqui de reflexão, né? Tô aqui com a velhinha acesa pra Oxum. Se quiser deixar seus pedidos aí no comentário pra Oxum, tem uma vela acesa, ela vai atender os seus pedidos. Então é um hábito que eu criei na minha vida porque é saudável pra mim. Então tem hábitos que são saudáveis, que nos fazem bem,
né? Eu tenho o hábito de dormir mais de 8 horas por noite. Porque dentre as infinitas rotinas que eu tive na minha vida, eu já tive rotina que eu acordava às 5 da manhã, eu já tive rotina que eu acordava às 7, às 8, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde, e já tive rotinas até que eu acordava às 5 da tarde. Então, assim, rotinas que eu trocava completamente o dia pela noite. Já tive também. Dormir o dia inteiro e permanecer a madrugada inteira acordada. A minha vida ela é muito cíclica. Não tem como dizer assim, a vida inteira eu fui aquela pessoa que acordou às 7 da manhã e fui dormir às 9 da noite. Não tem como. Não sou essa pessoa. Mas eu percebi ao longo desses 31 anos que dormir, para mim, é fundamental. Independente seja dia ou noite, eu preciso de mais de 8 horas de sono, porque o meu corpo ele só funciona se eu dormir bem. Se eu não dormir bem, a coisa não flui. Então, como eu comecei essa série de aulas trazendo para você um embasamento de como você poderia dormir melhor, eu te faço um convite aqui para você começar a prestar atenção nas coisas que você ativa antes da tua rotina de sono, né? Tem pessoa que tem rotina de fazer skincare, tem pessoas que ficam vendo série, tem gente que fica vendo novela, não sei, tem gente que gosta de ler um livro. Então, eu tenho o hábito de meditar. Eu medito quando eu acordo, e eu medito ao longo do dia, e eu medito antes de dormir. Só que antes de dormir, eu busco me conectar com frequências elevadíssimas. Ou seja, antes da minha noite de sono, eu começo o meu ritual de limpeza energética, seja com o Arcanjo Miguel, seja com os arcturianos, seja uma meditação de limpeza do meu campo, seja um reiki, dependendo do dia, eu escolho uma coisa diferente. Mas normalmente o que funciona pra mim é a ativação do raio violeta com Saint Germain. Esse aí é batata. Porque daí ele transmuta todas as sujeirinhas do dia, os pensamentos negativos, energias intrusivas, se eu sair, se eu for no supermercado, se eu passei por muita gente na rua, tudo, qualquer energia negativa que tenha vindo junto pra minha casa, eu vou ali, eu convido ela a se retirar, eu vou limpando a energia do quarto, e assim eu consigo dormir mais tranquila. Mas tem outras formas também, né, de você fazer isso. Inclusive, eu vou repetir aqui que cada pessoa nasce num dia da semana diferente e que no dia da semana que você nasceu, a ativação daquele raio, ela é mais intensa na sua vida. Então, quem nasceu na segunda-feira é a ativação do raio dourado, traz essa energia de Oxum, do mestre Gautama Buda, aquela energia mais calma, mais tranquila. Quem nasceu na terça-feira traz a energia do raio rosa, do arcanjo Rafael, da mestra Rovena. São pessoas extremamente amorosas, calmas, passivas, né? Então, às vezes, trabalhar com uma energia, por exemplo, do raio azul não auxilia muito essas pessoas. E eu percebo muito isso na mesa radiônica, porque eu trabalho na mesa radiônica de Arcanjo Miguel, e trabalho na mesa radiônica da mestra Rovena, e trabalho com a mesa radiônica da prosperidade de Ganesha. Então, quando eu vou girar o pêndulo, cada uma dessas mesas, a frequência que o meu pêndulo gira é completamente diferente. A mesa do Arcanjo Miguel, ela é muito rápida. A da mestra Rovena, até o atendimento que eu vou fazer, eu já entro naquela energia do raio rosa, eu já venho numa energia muito mais calma, serena, sabe? Paciente. Então, assim, você que é uma pessoa acelerada, que convive com uma pessoa que nasceu no raio rosa ou no raio dourado, tentar acelerar uma pessoa desse elemento, dessa frequência, não vai dar certo. Vai dar briga, entendeu? Vai dar briga, no caso, você com você mesmo, que a pessoa vai estar cagando e andando pra você. Quem nasceu na quarta-feira é a ativação do mestre Serafis Bey, né? E principalmente quem trabalha muito na quarta-feira é o Caboclo Pena Branca. E eu não vou lembrar quem são os outros trabalhadores deste raio. Eu até poderia mostrar aqui para você o meu tarô. Eu até poderia pegar o tarô para dar uma olhadinha, que eu tenho o tarô dos mestres ascensionados. Mas não vem ao caso, né? Vamos dar uma pincelada só nos dias que você nasceu. Então, se você nasceu na quinta-feira, você traz a energia de Mãe Maria e Arcanjo Rafael muito forte. Você tem a aura verde, tudo que é ligado às matas, aos caboclos, a ayahuasca,
a medicina das plantas, tudo que envolve planta, sabe? Tudo que envolve medicina de cura. Você tem essa aura verde da cura. Você é aquela pessoa que é um reikiano, que passa energia com facilidade através dos chakras das mãos. Tudo para você ligado ao raio verde é mais fácil, tá? Se você nasceu na sexta-feira, você vem imantado na energia de Pai Oxalá, que é Mestre Jesus, e Maria Madalena. Maria Madalena, ela é uma grande divindade, né? Ela é o oposto complementar, ela é a chama gêmea de Jesus Cristo, só que ela foi apagada da história pela Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela queria prevalecer que só os homens tinham poder. Então, toda a história que mostrava nas escrituras sagradas de que a mulher tinha tanto poder quanto o homem foi banida, né? Tá preso lá no Vaticano. E olha que interessante, eu, bruxa do jeito que eu sou, eu tive a honra de conhecer nessa vida um amigo, o Rafael, que é padre. Hoje ele é padre lá no Botafogo, no Rio de Janeiro. E por curiosidade, eu conheci o Rafael exatamente na cidade que eu moro hoje. Mas a gente virou amigo no Facebook na época, a gente não se conheceu presencialmente aqui. Eu me mudei para Santa Maria e o Rafael se mudou para Santa Maria também. E ele me encontrou um dia no meio da rua e ele me parou e falou assim: Oi, tudo bem? Por acaso você é a Patrícia Soli? E o Rafael, ele foi um amigo que ele se formou padre no Vaticano. Ele é de Maceió. Ele era um filho adotado de uma família de muitos filhos. E a família não tinha como sustentar ele, mandou ele pro. Como é que chama? A escola de padre. E a escola de padre mandou ele pro Vaticano estudar. Ele estudou na Europa. E ele me falou presencialmente, quando eu conheci o Rafael, ele tinha muitos arquivos que ele trouxe de lá, não sei se legal ou ilegalmente, inclusive cartas de alforria, umas coisas assim muito loucas, que ele trouxe do Vaticano. E aí ele me confidenciou, na época, isso em 2014, nós morávamos em Santa Maria. Ele me confidenciou que dentro da escola de padres, eles aprendem até sobre exorcismo. Eles aprendem toda a história do cristianismo, a parte que foi oculta. Eles aprendem sobre a parte que o cristianismo mostra para a população, mas eles aprendem também sobre a parte oculta, que está guardada às 7 chaves no Vaticano. Por quê? Porque o padre ele tem que saber tudo, inclusive fazer exorcismo. Então, olha que loucura. Eu tive a honra de conhecer um padre que estudou no Vaticano nessa vida, né? E era meu melhor amigo. Chegou a morar em Floripa comigo. Quando eu me mudei pra Floripa, a gente chegou a dividir um apartamento. Hoje ele é padre numa igreja no Vaticano. E se você buscar aí no YouTube, vai encontrar Padre Rafael Santos. E o Rafael, na época, eu não entendia, né? O porquê que eu e o Rafael éramos amigos. Porque a gente acreditava em coisas completamente diferentes. Hoje eu tenho plena consciência de que em outra vida eu também fui padre, né? E que eu trazia na minha alma esses reflexos do catolicismo, né? Do estudo ali, e que eu atraí para minha vida um padre nessa vida para que me espelhasse este lado que eu precisava trabalhar em mim. É claro que na época eu não era consciente disso e eu só fui descobrir mais recentemente. E você que nasceu então no sábado, você tem a imantação de Saint-Germain, né? O nosso próximo governador do mundo aí nas próximas décadas e séculos. Você traz fortemente a energia de transmutação do planeta, ou seja, você é um alquimista nato. Você traz a energia de Mãe Ansã. Epa, rei, minha mãe. Você tem a força dos ventos, a força de transmutar, pegar qualquer energia negativa e transmutar ela em positiva. E quer dizer que só você que nasceu no sábado na força do raio violeta tem esse poder? Não. Todas as pessoas têm esse poder. Todas as pessoas podem ativar todos os raios, todas as frequências. A diferença é que para algumas pessoas é mais fácil. Por exemplo, para mim que nasci no domingo, é mais fácil para mim trabalhar na energia do raio azul, de Arcanjo Miguel, com Pai Ogum, com Mãe Iemanjá, porque eu tenho mais facilidade, mas não significa que eu não trabalhe com os outros raios. Inclusive, como eu falei, eu trabalho com a mestra Rovena, com a mesa radiônica do raio rosa e com a energia do raio dourado do mestre Gautama Buda, formando assim a tríade, que é a Trindade Santíssima, as chamas trinas ativas em cada chakra, em cada coração. Que também é um movimento que você pode escolher fazer, ativar a sua chama trina, a sua consciência crística, o seu chakra cardíaco, o seu sagrado feminino, o seu sagrado masculino. E juntos, né,
fazer essa energia levar a sua vida para frente. Então você percebe que tudo é uma escolha, tudo está disponível. Só que a gente tem crença limitante sobre tudo, né? E sem estudar, meu amigo, minha amiga, você não vai conseguir quebrar suas crenças limitantes. Não vai. Então, seguindo, né? Você pode perguntar para o seu corpo, porque o seu corpo é seu melhor amigo. Como eu estava falando ontem, se eu pudesse começar essa história tudo de novo, eu começaria por onde? Pelo meu corpinho, porque corpinho é seu melhor amigo. Corpinho sabe tudo sobre você, até aquilo que você não lembra, que você esqueceu para se proteger. O seu corpinho lembra, tá guardando ali para você. Na hora certa, você vai desbloquear essas memórias, você vai ter que lidar com elas, você vai ter que lidar com a sombra, porque todo ser humano nesse planeta vai ter que lidar com a própria sombra. E a sombra, gente, nada mais é do que a ausência de luz. É aquele imóvel, é aquela parte da sua casa que tá lá no escuro, cheia de bagunça, aquele depósito que você nunca mexe, que você não cabe, aquela gaveta que você não cabe porque tá cheia de bagunça, e que uma hora você vai ter que acender a luz, abrir a porta e limpar. Simples assim, entendeu? Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu dei uma introdução ontem, que aqui seria um passo 2, né? Que é a limpeza das águas do seu corpo. Porque ontem a gente falou o quê? A gente falou de você começar a limpar a sua energia mental, né? Começar a limpeza espiritual, que é o primeiro passo, mas o segundo passo vai ser você lembrar que mais de 68% do seu corpo é água. E água parada é água suja. Água parada é água podre. Então, todas as células do seu corpo, todos os órgãos do seu corpo, sua pele, teu cabelo, tudo no seu corpo precisa de água para sobreviver. E você lembrar de forma consciente que quase 100% do seu corpo é mais água do que qualquer outro elemento, facilita a tua vida para que você beba mais água potável e para que você limpe as águas paradas. As mágoas são as más águas. As más águas significa mágoa, raiva, culpa, todos os sentimentos negativos que você tem relacionado a você e a outro ser humano que você guarda no seu corpo nessas águas paradas. Tipo uma poça suja de água, sabe? Então, ter esse hábito de beber mais água, mas bastante mesmo, de 2 a 5 litros de água por dia, ir bastante no banheiro, fazer seu xixi, liberar suas águas, chorar, né? Limpar. A pessoa que tem coriza, muita coriza, ela tá chorando também. A pessoa que tem coriza, ela tá chorando aquilo que a alma não consegue chorar através dos olhos, ela chora através do nariz. O suor também é uma boa forma de liberar água do corpo. E aqui entra um outro movimento que é o exercício físico. Porque normalmente quem tá em depressão, né? Quem tá numa fase difícil da vida, não tem força de sair da cama. E eu tô falando justamente com você, se não for o teu caso, ignora, mas eu tô falando com essas pessoas que muitas vezes não sabem nem por onde começar, porque não tem força nem para sair da cama, que foi o meu lugar muitas vezes, né? Então, por onde é que você começa quando você não tem nem força para sair de cima da cama? Beba água. Eu sei que o passo 2 é fazer o exercício físico, né? Só que às vezes a gente não tem disciplina, não tem força de vontade, porque se você não tem nem força para sair da cama, você vai ter força de vontade para fazer exercício físico? É aí que o passo 1 é importante para vir o passo 2, porque o passo 1 é o equilíbrio dos chakras. De onde é que vem essa fraqueza, né? Essa inércia, essa dificuldade em ter forças para sair da cama? Quando o teu chakra básico está desequilibrado. Então, você fazendo o exercício que eu te ensinei lá antes de ontem, que é agradecer pelos teus chakras equilibrados, só agradecer pelos teus chakras equilibrados, ou se você colocar ali no YouTube um reiki, uma meditação, uma frequência, você já vai começar a trabalhar esse chakra, esse primeiro chakra que está em desequilíbrio e que está tirando a tua força de ir para a vida. Porque às vezes você está conectado sexualmente com ex-parceiros, você está conectado com trabalhos, com empresas, com tudo que esse chakra ele te conecta com tudo que é da vida material.
Inclusive, a depressão e o medo de ir pra vida, ele vem do desequilíbrio do teu chakra básico. Então, quando você tá com muito medo de viver, quando você tá com muito medo de experienciar a vida, você tá com muito medo de ir pra vida, é porque o teu primeiro chakra, ele tá em desequilíbrio. Então, começa a resolver a energia do primeiro chakra. Começa a agradecer pela vida, começa lá no passo 2 que a gente viu ontem, agradecer pelos teus chakras equilibrados, começa a beber água, e aí você já vai começando a ter um pouquinho de ânimo, e aí o passo 2 é começar a fazer exercício. Se você vai de casa pro trabalho de ônibus e você volta de ônibus de casa, do trabalho para casa, e é muito longe tua casa do trabalho, começa a caminhar um trecho desse. Por mais que você esteja cansado, estressado depois que saiu do trabalho, começa a caminhar um pequeno trecho, pula umas 4 paradas e faz um exercício físico quando sair do trabalho e depois pega o ônibus para ir pra casa. Ou se você mora perto, experimenta começar a ir pro seu trabalho caminhando ou voltar do seu trabalho caminhando. Porque assim você já coloca um movimento na tua vida. Você obriga na tua rotina o teu corpo a se movimentar. Eu percebi na minha vida, e claro, isso não vai se aplicar a todos, que em momentos que eu tava muito precisando trabalhar essa energia de movimento, eu acabava atraindo pra minha vida trabalhos, por exemplo, eu trabalhei numa farmácia. E eu ficava andando o dia inteiro. Uma vez eu ativei o Strava, que é um aplicativo de caminhada, e eu vi que eu caminhei mais de 40 quilômetros durante 8 horas de trabalho dentro da farmácia. Por quê? É uma São João, né? Porque a gente só tinha um caixa que passava dinheiro, os outros caixas era só pagamento em cartão. Então, toda vez que ia finalizar uma venda, eu tinha que atravessar todo o salão da farmácia e ir lá no outro caixa da frente para receber o troco em dinheiro. Então, esse movimento na minha vida de ficar indo e vindo me fez emagrecer, trabalhando, sem esforço nenhum. Na época, gerou mais energia no meu corpo, porque eu tava numa fase que eu não tinha muita força. Mas também me fez perceber que eu tava fazendo esse exercício físico de uma forma natural na minha rotina. Então, às vezes, você atrai um trabalho pra tua vida que você não consegue ficar parado. Que você que gostaria de ficar sentado o dia inteiro, mas você fica pra lá e pra cá, entendeu? E você não entende o porquê que você tem que ficar andando. É porque você tá com muita energia parada. Só que movimento gera movimento. Então, quanto mais você se movimenta na tua vida, mais energia você tá gerando. Você é um gerador de energia, entende? Você tem o potencial de gerar mais energia para você e movimento gera movimento. Então, o exercício físico colocado, eu não tenho paciência de ficar 1 hora na academia. Eu também não tenho. Já tentei um monte de vezes ir pra academia, não rola. 1 hora lá de exercício físico na academia, pra mim, não rola. Agora, se me fizer caminhar uma maratona todo dia, eu vou bem feliz. Correr, não. Não consigo correr. Não gosto de correr, perco folho, quase morro, passo mal. Mas caminhar, eu vou daqui a outra cidade caminhando bem tranquilamente, porque é um exercício que faz muito bem pra mente, pro corpo, sabe? Faz você clarear as ideias, faz você pensar melhor, sabe? Movimenta tudo ali. Então, quando você não tem tempo na tua rotina para aplicar um exercício, perceba onde dentro da tua rotina, por exemplo, profissional, ou na hora de ir para casa, ou na hora de buscar o filho na escola, aonde que você pode trocar a facilidade do automóvel, do transporte público, etc., por um exercício físico. Que esse pequeno movimento, seja de 15 minutos, 30 minutos, ele já vai gerar na tua vida a longo prazo uma grande mudança, entendeu? O que mais que nós podemos falar aqui? Falamos do exercício físico. Aí um outro exercício, né? Que esse ele vai exigir um pouquinho mais de você, porque vai ser um novo hábito que você vai precisar aplicar na tua vida e que muitas pessoas vão se sabotar e vão esquecer no início, mas que ele faz a tua vida girar rápido, que é escrever pelo que você é grato. E aí você pode pegar qualquer coisa que você queira agradecer, pode ser uma coisa inexistente, pode ser uma coisa já existente, e você vai pegar um caderno só para isso, né? O meu é esse daqui.
Você vai pegar um caderno só para isso e você vai passar todos os dias a escrever, né? Por que que na escola ensinam a gente a escrever, reescrever tudo? Tudo que as professoras ensinam, cada matéria você tem que ter um caderno, tem que ficar escrevendo a aula. Por que a gente só não escuta a aula, né? Porque escrever faz o seu cérebro gravar mais rápido. Então você pode usar esse método ensinado na escola ao teu favor e você pode escrever ali todos os dias alguma coisa. Por exemplo, bota lá a data, né? Hoje eu estou feliz e grato porque eu conquistei meu trabalho novo. Você está procurando um emprego. Então hoje eu estou muito feliz e grato. Já escreve como se já tivesse acontecido. Já é real, entendeu? Porque eu conquistei meu trabalho novo, tá? Hoje eu estou muito feliz e grato porque eu consegui ir na academia. Hoje eu estou muito feliz e grato porque eu ganhei, sei lá, R$ 1.000. Deixa eu pensar outras coisas, né, que pode ser importante para você. Hoje eu estou feliz e grato porque eu realizei o sonho, tá, 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 tá. Só que você não vai escrever isso uma vez. Você vai pegar um caderno desse aqui, de 30 páginas. 30 páginas? Não, tô doida. 30 linhas. 80 folhas esse aqui, mas não fala quantas linhas tem. Mas eu acho que é 30 linhas. Porque você vai fazer o quê? Uma técnica chamada 33 vezes 3. Você vai escrever 33 vezes pelo que você é grato, tá? E aí aqui você escreve o que você der na telha. Mas você não precisa escrever as 33 vezes 3, você pode escrever 33 vezes. Aí você vai escrever em todas as linhas 33 vezes pelo que você é grato. E você vai ver que em uma semana a tua vida já mudou. Em 2 semanas a tua vida já deu um salto. Em 30 dias a tua vida já deu um upgrade. Porque você obriga o universo a responder. Entendeu? Só que vai vir o quê? A energia de se sabotar. Vai ser muito grande a energia de sabotagem. E o que é a sabotagem? Você vai esquecer, você não vai ter tempo, você vai estar ocupado. Você tem que achar um tempo na tua rotina diária para que você faça esse exercício. Eu faço quando eu acordo. Então, como eu falei ali, eu tenho o meu ritual, né? Eu faço meu café e tal, faço minha meditação. E aí eu já tenho o caderno do lado da minha cama. Porque se eu tô com preguiça de acordar e levantar da cama, o caderno já tá do lado, a caneta já tá ali, ó, praticamente quase no meu travesseiro, pra mim fazer o exercício. E aí eu não tenho desculpa, entendeu? Não tem desculpa, já tá ali. Só esticar o braço, pegar o caderno, fazer o exercício e pronto. Logo que eu termino o exercício, eu já tô saindo da cama, já tô indo fazer minhas coisas, já botei um negócio no YouTube pra mim ir ouvindo enquanto isso, né? Porque as coisas que a gente escuta ao longo do dia, elas são muito importantes. Então, você pode escolher de forma consciente com quem você quer se conectar. Eu escolho, quando eu acordo, me conectar com todas as facilitadoras do Axis que eu admiro, que um dia eu quero ser como elas, né? Porque eu sou facilitadora de Axis Consciousness também. E aí eu admiro muito várias facilitadoras do Axis, inclusive os criadores do Axis. Muitas vezes eu coloco o Gary Douglas e o... Muitas vezes eu coloco o Gary Douglas ali falando em inglês. Eu não entendo muito bem inglês, mas eu coloco ele em inglês, baixo minhas barreiras e fico recebendo a energia dele só falando em inglês, entendeu? O Dan Hill também, ele tem lives assim de horas e horas repetindo a mesma coisa. Em looping, eu vou ali, ativo no YouTube, tô fazendo minhas coisas aqui, deixo um volume mais ou menos alto, que nem tá aqui agora, tá? O YouTube. E aí eu fico ouvindo em inglês, entendeu? Não tô entendendo o que ele tá falando, mas eu tô recebendo a energia, porque como eu sei que reprogramação é coisa boa, eu baixo minhas barreiras e só fico recebendo a energia. Não preciso, eu não entendo ainda o que ele fala, 100%. Algumas coisas sim. Mas eu fico recebendo a energia. Porque eu já tô usando, eu tô limpando a casa, eu tô passando pano, tô arrumando a cama, tô fazendo outras coisas, mas eu já tô usando esse tempo em favor. Aqui eu guardei o caderno, eu nem percebi. Deixa eu pegar o caderno de volta. O que eu fiz, gente? Eu percebi que eu fluí aqui, nem sei onde é que tava a página, mexi nas páginas.
que eu tava falando com vocês. Ai, cadê agora? Aqui. Nananá, nananá, escrever que você é grato. Daí já entrei num outro assunto, né? Deu continuidade porque tá na sequência aqui do que eu escrevi de tópicos, que é as músicas que curam. Então é exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês. Eu não escuto mais muita música popular brasileira, no sentido de música pop, música. Eu gostava muito antes de trap brasileira, eu não escuto mais. Eu gostava muito de Racionais MC, não escuto mais. Eu gostava muito de funk, não escuto mais. Porque essas músicas, elas são criadas com aquele. Tem uma parte por trás do cenário musical que eu não vou falar nesse vídeo, tá? Mas você percebe, né, que tem música que elas são como chiclete, que elas grudam na tua cabeça e não saem mais. E isso é proposital, tá? São acordos lá que os músicos têm conscientemente com seres aí para que as músicas deles sejam um estouro. E aí essas músicas elas grudam como um chiclete, uma coisa nojenta mesmo na tua cabeça, e às vezes você não consegue tirar aquela música da cabeça. Só que a música, gente, ela é uma coisa que cria muito rápido na tua vida. Porque imagina, eu te ensinei aqui a fazer sobre a técnica do 33 vezes 3, que é você escrever 33 vezes uma coisa repetida, porque isso vai criar na tua vida. Eu falei nos vídeos anteriores que palavra tem poder, isso cria na tua vida. Agora você imagina o poder de uma música, você cantando a música repetidamente o dia inteiro. O que isso vai criar na tua vida? Vai criar muito rápido. Então você pode usar isso a teu favor. Como? Você pega uma música que a letra dela seja benevolente, que ela não vá te trazer nada de ruim, e você vai propositalmente, intencionalmente grudar essa música na tua cabeça e você vai ficar cantando ela o dia inteiro. Então, você vai. Aqui você já começou a fazer uma coisa que a gente chama de hackear o cérebro. Você está hackeando o teu sistema operacional e você está implementando nele coisas que vai trazer facilidade para sua vida. Uma música que eu amo e que eu chamo ela de minha oração, assim, que virou minha oração, é a música Morada do Forfã. Porque ela só diz coisas boas. Então, quando eu me percebo tendo pensamentos nocivos, me culpando, achando que eu não vou dar conta, achando que eu sou uma pessoa ruim, porque às vezes a gente entra nesses pensamentos de ai meu Deus, eu tô sendo uma pessoa ruim, tô sendo uma pessoa má. Ou você começa a se sabotar, lembrar do passado e lembrar de coisas que você fez que não eram tão legais. Eu começo a cantar essa música, né? Que ela diz assim: faço de mim casa de sentimentos bons, onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria. Me cerco de boas intenções e amigos de nobres corações que sopram e abrem portões, a chave que não se copia. Observo a mim mesmo em silêncio, porque é nele onde mais e melhor se diz. Ensino a ser mais tolerante, não julgar ninguém e com isso ser mais feliz, sendo aquele que sempre traz amor. Sendo aquele que sempre traz sorrisos e permanecendo tranquilo aonde for. Paciente, confiante, intuitivo. Então, assim, eu adquiri esse hábito quando eu morava lá em Floripa ainda, lá por 2018, por aí. Então, hoje são quase 10 anos da minha vida que eu tenho o hábito de toda vez que um pensamento nocivo entra na minha cabeça, eu começo a cantar essa música. Ela é tão forte pra mim quanto um Pai Nosso, entendeu? Ao invés, muitas vezes, porque eu não acredito assim, Pai Nosso que estás no céu. Eu acredito, Pai Nosso que estás aqui, dentro de mim. Minha chama trina, minha consciência, minha centelha divina. Eu não acredito em Pai Nosso que estás no céu. Eu acredito em Pai Nosso que está no meu coração, no meu pulmão, na minha respiração, no meu mental, no meu cardíaco, na minha pele, vivendo a vida comigo, entendeu? Então, pra mim, não faz muito sentido rezar o Pai Nosso. Não acredito nesse Pai que tá lá no céu. Eu acredito no Pai que tá aqui dentro. Deu pra entender? Então, pra mim, não faz sentido a oração do Pai Nosso. Não é que eu não respeite a oração do Pai Nosso e não ache que ela tem poder, porque ela tem poder sim. São milhões e milhões de pessoas na Terra
durante os milhares e milhares de séculos fazendo essa oração, fortalecendo essa egrégora. Então, uma oração tem poder. Mas tem uma coisa que você faz errado quando você ora. Tem duas coisas que você faz errado quando você ora. Que a primeira é, você tá pedindo, ou seja, você tá dizendo pro universo, eu não tenho. Está vibrando falta. E o universo responde você mandando mais falta, mais escassez, mais pobreza. Eu aprendi algumas coisas, né, na minha trajetória. Uma delas é nunca pedir justiça para Xangô. Nunca na tua vida peça justiça para Xangô. Porque se você se acha uma vítima e você acha que estão sendo injustos com você, mas você não tá olhando pro teu próprio rabo, seja dessa e de outras vidas, porque você não tem acesso às suas outras vidas assim abertamente. Então, às vezes, você não sabe o que você fez lá atrás, você tá pagando aqui agora. E aí você pede justiça pra Xangô, meu amigo, tua vida vira um inferno. Porque Xangô, ele vai ser justo por todos. Nunca peça justiça pra Xangô, porque o bicho vai pegar na tua vida e você não vai aguentar. Então, eu aprendi a fazer uma oração assim, ó. Xangô, se for da tua vontade e eu tiver merecimento, eu peço que você me auxilie aqui. Entendeu? É você usar as palavras de uma forma diferente que ela não vai prejudicar a tua vida. Dependendo do caso, eu peço para Oxalá, né? Mas eu normalmente eu não costumo falar muito com os orixás masculinos. Eu sou mais amiga das orixás femininas. Eu gosto mais de conversar com o Oxum mesmo, pedir para Oxum. E é isso aí. Até eu anotei aqui, ó, Etiópia, né? Porque eu vou contar pra vocês de onde é que veio a minha história com Oxum, que eu também descobri recentemente. Eu sempre senti essa força muito forte na minha vida, mesmo quando eu não acreditava nela, nessa vida, né? Eu sempre gostei muito de cachoeira, eu me criei assim, tipo, sabe? Às vezes eu ia pra escola durante a semana e de tarde eu descia com alguns amigos sozinha pra cachoeira. Eu morava numa cidade, né, que a gente tinha essa possibilidade de caminhar alguns quilômetros e estar numa cachoeira. E eu gostava muito, muito, muito de ficar a tarde inteira lá. E antes disso, antes de eu morar nesse lugar que eu ia pra perto das cachoeiras, eu morava em outro lugar também no interior que nos fundos da minha casa passava uma sanga, né? Uma sanga é um riozinho bem pequenininho. E também eu tinha esse movimento de chegar da escola e eu adorava ficar lá sentada na beira d'água, assim, tipo, brincando, passando a mão na água. Ficava sozinha lá, sentada, brincando com a água, pensando, nesse estado já meditativo, sabe? Eu lembro, assim, que nesse lugar tinha um passo, que a minha família chamava o passo, que era uma parte, assim, do rio aberto onde as criações, o gado vinha beber água. E eu sempre tava sentada por ali, porque era cheio, cheio, cheio de libélula. Muita, muita, muita libélula naquele espaço ali. Chegava assim, elas saíam tudo voando. Eu adorava ficar ali. E nesse mesmo lugar tinha uma árvore gigantesca caída com a raiz invertida. E hoje eu entendo que essa árvore representava a minha ancestralidade. Mas não veio ao caso. E eu sempre gostei muito de água doce, de ficar perto das cachoeiras, dos rios, dentro do mato, assim, sentada em cima das pedras, né? Xangô, essa coisa assim, do passar horas a fio mesmo, né? Ali. E nesse lugar a minha mãe lavava a roupa normalmente também. E aí, gente, eu não entendia isso. Né? Eu cresci, eu fui vivendo outras coisas e tal. E aí agora eu me conectei com o Oxum em algum momento da minha vida que eu não lembro muito bem qual. Mas agora, mais recentemente, começou a me vir um nome na cabeça, que é Etiópia. Etiópia, Etiópia. Aí eu fui pesquisar, né? Na verdade, assim, antes de vir um nome na minha cabeça, um dia eu tava meditando e eu comecei a ver um monte de cachoeira, assim, um monte de cachoeira, só que parecia que eu tava embaixo da queda da cachoeira, só que não tinha como, porque era aquelas cachoeiras tipo Foz do Iguaçu. E aí eu pensei, meu Deus, será que é Foz? Será que é pra mim mudar pra Foz do Iguaçu, né? Porque tanto cachoeira assim, as únicas cachoeiras que eu conheço, assim, tipo, essas quedas tão grandes é Foz do Iguaçu. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, será que é pra mim me mudar pra Foz? Porque eu já morei perto de Foz do Iguaçu, morei em Balneário Santa Helena. E aí, daí me veio aquele nome na cabeça, Etiópia.
pesquise sobre Etiópia. Aí eu fui pesquisar sobre Etiópia. E eu descobri que é um lugar na África, um continente lá. Um continente não, um lugar, né? Não sei como é que chama, um país na África, que é bem pobre, bem pobre. Mas que ele tem essas cachoeiras. Eu botei ali no Google, uma das primeiras imagens que apareceu pra mim da Etiópia foi essa queda d'água. E aí eu entendi que essa queda d'água, ela tinha relação com Oxum. E daí me veio uma informação, assim, você tá ali bem calmo, de boa, não tá pensando em nada, entendeu? E aí me veio a informação, assim, que numa vida passada eu morei na Etiópia, nesse lugar que é a Etiópia, no continente africano. E que nessa vida lá, que faz milênios, eu era muito devota de Oxum. Então eu levava muitas oferendas para Oxum nas cachoeiras. Nessa vida eu nunca levei uma oferenda para Oxum na cachoeira. Nunca. Mas naquela vida eu levava muitas oferendas para Oxum nas cachoeiras lá da Etiópia. E que ela me protege desde aquela vida. Só que eu não sabia assim, foi uma vida recente, foi uma vida muito antiga. Não sabia. Também não fiz questão de procurar. E aí, esses dias, mais recentemente, me apareceu um vídeo sobre Lemúria. E lá em 2021, eu precisei acessar uma vida minha sobre Lemúria para mim resolver um karma dessa vida. E aí, quando eu acessei sobre essa vida em Lemúria, eu descobri muitas coisas que lá daquela vida ainda estavam refletindo nesta vida. E que faziam muito sentido. Coisas que só eu entendo, que ninguém sabe, mas que faz muito sentido. E aí, agora, ano de 2026, eu recebi a informação de que esse lugar, a Etiópia, ele fez parte de Lemúria. Então, eu vivi nesse lugar hoje chamado Etiópia, na África do Sul, quando ainda era Lemúria. Isso lá no início da civilização humana. É muito tempo. Lá no início da civilização humana. Então, faz muito tempo, entendeu? Então, como que coisas que eu vivi no início da civilização humana, milênios atrás, ainda está refletindo na minha vida? Sim, eu ainda estou pagando karmas de coisas que eu fiz na minha primeira vida na Terra. Sim. Então, gente, o bagulho é muito mais louco do que a gente imagina, entendeu? E aí eu entendi por que eu tenho tanta ligação com Oxum, porque eu não sou filha de Oxum nessa vida, não é ela que rege minha cabeça. Quem rege minha cabeça nesta vida, como Patrícia, é Yansan. Só que eu tenho essa força muito forte de Oxum. E aí eu ficava me perguntando, ai meu Deus, mas eu sou filha de quem? Eu sou filha de Yansan, eu sou filha de Iemanjá, eu sou filha de Oxum, eu sou filha de Nanã, porque eu também sinto a força de Nanã muito forte. E aí, olha como isso refletiu na minha vida. Eu tive praticamente 3 mães. Eu tive minha mãe Maria, que é minha mãe biológica, que ela é filha de Yansan. Eu tive a minha Dinda, que ela é... Inclusive, ela tem Aparecida no nome, né? O segundo nome dela é Aparecida, que ela é filha de Oxum e que ela me apadrinhou, ela é minha madrinha nessa vida, assim como Nossa Senhora Aparecida me apadrinhou nessa vida, depois de 2020. E eu tive a criação da minha avó, Lígia, que é a minha avó paterna, desculpa, que ela é filha de Nanã Buruquê. Então, assim como está em cima, é como que está embaixo. Eu tenho 3 mães protegendo minha cabeça, que é Oxum, Nanã e Yansan. E isso espelhou na minha vida sob a proteção da minha mãe biológica, da minha tia e da minha avó. Vocês entendem como as leis herméticas elas estão funcionando na tua vida desde que você é gente? Desde que você se conhece por gente e você não tem conhecimento sobre isso? E aí você não entende. Entendeu? Só que tá tudo aí, facinho, disponível na internet para você pesquisar, ir aprendendo, ir aplicando na sua vida e entendendo por que a sua vida é assim, por que certas coisas aconteceram. Tudo tem resposta. Tudo tem resposta. E eu gosto muito de uma música do Ali de Maria que ela diz assim: tudo no mundo tem cura, rogando às alturas, pedindo perdão. Flores, anseios e mágoas entregues às águas da redenção. Que é basicamente você limpar as suas águas. Ou seja, você entregar as suas águas às mães d'água para que elas te ajudem a purificar suas águas.
E aí tem o Ali de Maria, que ele canaliza frequências de cura. Então, ele tem uma música que se chama Flor de Ogum, e essa música cura a depressão. Você pode ir aí no Google. Você não tem força para sair da cama, você não tem força para ir para a vida. Você vai lá no Google e você digita Flor de Ogum, Ali de Maria. Esta música é uma canalização de uma frequência de cura para a depressão. Tá bom? Eu já falei sobre isso nos meus vídeos aqui no canal. Eu acho que já até tenho vídeo sobre essa música. Mas vale reforçar. E aí eu já falei, né, sobre o parar de pedir. Comece a agradecer. Pare de pedir, comece a agradecer. Porque Deus é frequência, gente. E se você tá pedindo, quando você pede por algo, você tá vibrando carência, você tá vibrando falta. E aí você ora e ora e ora pedindo para Deus mais e mais coisas e você nunca recebe porque você tá pedindo, você tá vibrando falta. Você tem que agradecer. Você tem que parar. O mesmo tempo que você passa orando e pedindo, você inverta isso, começa a agradecer pelo que você tem. Agradece pela sua casa, agradece pela sua saúde, agradece pela vida, agradece pelo alimento que você tem para comer. Às vezes você não tem todas as coisas que você gostaria de comer, mas agradece pelo que você tem. Agradeça pelo que você tem. Eu vou falar sobre alimentação num outro vídeo, tá? Porque é um outro assunto muito importante. A forma que você se alimenta, a forma que você nutre o seu corpo está diretamente ligado ao quanto você se culpa ou ao quanto você se ama. Então, começa a agradecer hoje pelo que você tem, pelo que você já realizou. Às vezes você já realizou grandes coisas na sua vida, mas você não reconhece. E aí você está esperando o reconhecimento de terceiros. E as pessoas, elas nunca vão reconhecer aquilo que você não reconhece sobre si mesmo. Então, primeiro, você começa a reconhecer, né? Quais são as coisas boas que você já fez por alguém? Quais são as coisas que você já fez de bom ao longo da sua vida que você se orgulha disso, que você não se arrepende disso? Então comece a agradecer por isso, comece a agradecer por você ter sido quem você foi no passado, por você ter os pais que você teve, a família que você teve, a educação que você teve, porque tudo faz parte, né? A gente gostaria às vezes que as coisas fossem diferentes na nossa vida, mas tudo faz parte da história, né, de quem você é. Tudo tem uma resposta. Tudo nessa vida tem explicação. Não existe nada nessa vida que não tem explicação. Tudo tem explicação. Só que às vezes a explicação ela tá além do que a nossa mente no momento pode conceber. Às vezes a explicação que a gente recebe não é a que a gente quer, infelizmente, né? Mas eu falei sobre os vícios emocionais já lá no início, né, do livro do Paulo Vieira do Poder da Ação, que foi o primeiro livro que eu li de autoajuda na minha vida. E daí esse livro, ele traz um assunto bem importante, que é sobre o vício em reclamar. Isso daí de uma forma daí científica mesmo, sabe? Por que as pessoas são viciadas em reclamar? Por que as pessoas são viciadas em se vitimizar e tal? Aí ele explica lá no livro, inclusive o livro é um livro que é de exercícios também, né, para você fazer exercícios diários, e você pode usar o livro também a teu favor para fazer esses exercícios diários. Ele ensina de forma muito prática você a entender que você é viciado em reclamar porque isso gera uma descarga de algum hormônio que o teu corpo ele não consegue fazer sozinho. Normalmente são hormônios ruins, tipo cortisol, cortisol é o hormônio do estresse, né? Cortisol, estresse. O da tristeza é qual mesmo que eu não lembro agora? Ai, gente, eu não consigo lembrar dos hormônios ruins porque eu tô mais focada nos bons, entendeu? Os bons são oxitocina, serotonina. E aí, lembra que eu falei ontem dos arquétipos? Por que os arquétipos são importantes? A águia, né? Essa águia que eu tenho tatuada aqui e a coruja são arquétipos que eles criam no teu sistema a dopamina, que é o hormônio da alegria, da felicidade, da força de vontade. Então, por isso que no vídeo de ontem eu falei que mudar os arquétipos da sua casa, eles vão melhorar a sua vida. Não só a nível subconsciente, espiritual, como a nível
científico, porque eles vão gerar no teu sistema os hormônios certos para você criar aquilo que sozinho você não tá tendo condições. Então, se você tá muito depressivo, muito triste, eu não consigo lembrar agora do nome do hormônio da tristeza. Cortisol? Acho que é, né? O cortisol. Se você tá com o teu sistema muito infestado de cortisol e de estresse, né? Que é essa aí que eu falei antes, que eu já esqueci o nome. Você colocar arquétipos que gera dopamina na tua vida, eles vão fazer você ir de 0 a 100. E a maçã também, né? Porque a maçã, porque que a Apple, o símbolo da Apple é uma maçãzinha, porque é o símbolo do desejo. Isso daqui também gera na tua vida, assim como o gato, né? O gato trabalha a intuição, trabalha a tua independência. Você que é muito dependente emocional dos outros, dos teus pais, ter a energia do gato na tua vida, ele vai trabalhar em você a tua independência. Por isso que a área ela é muito importante na minha vida, porque com a área eu aprendi a ser uma pessoa muito independente. Eu tenho aqui também o unicórnio. Ó. O unicórnio é um arquétipo de criança, de alegria, de mágica, né? O unicórnio ele não existe nessa realidade, mas ele traz esse arquétipo da mágica, dos milagres, das possibilidades. Então, o arquétipo do unicórnio é legal. Aqui na minha cama eu tenho uma coberta que ela tem um sol gigante. O Sol, o planeta Saturno, várias estrelas, porque daí trabalha. O Saturno ele trabalha a responsabilidade. O Sol também é a energia masculina, a clareza mental. Então, assim, eu tô com dificuldade para enxergar as coisas com clareza, a vida com clareza. Taca um Sol aí. E a gente nem falou de pegar Sol, né? Da vitamina D, que também é frequência elevadíssima e muito importante diariamente pegar vitamina D. Mas se você não tá tendo força nem para sair da cama, taca um sol gigante, aí vale você imprimir. Vai lá no YouTube, no Google, abre uma imagem lá de sol que você gosta, imprima e cola na parede na frente da sua cama. Pronto, já tá trabalhando o arquétipo do sol na sua vida. E aí tem mais 1 milhão de. 1 milhão. Tem mais 1 milhão de arquétipos que você pode usar. Mas tô só falando sobre os que estão no meu campo de visão agora, né? Pra facilitar aqui. Que aí isso já vai gerar o poder da ação na tua vida. Porque o sol, os arquétipos masculinos, a águia, o sol. Aqui, ó, eu tenho, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. A carta do tarô tatuada no meu braço, que é o sol e girassol. Porque o girassol, ele está sempre olhando para a luz. Então, o girassol, ele te obriga a ir para frente. O girassol, ele te obriga a parar de olhar para trás e ele começa a te obrigar a olhar para a luz. E a luz, ela sempre vai estar para cima, nunca para baixo. Ela sempre vai ser um direcionamento para cima, assim, né? Então, o girassol, ele é um arquétipo que te obriga a olhar para a luz. E o sol, ele é um arquétipo que te traz clareza. Ó, girassol, beija-flor. O beija-flor, ele é o arquétipo da alegria. O beija-flor é o único arquétipo, inclusive ele está associado ao Arcanjo Miguel. E ele é o único arquétipo que consegue transitar em todas as dimensionalidades com total leveza, porque ele é o aqui e o agora. Ele é a alegria, ele é a criatividade, ele é a felicidade. Mas ele representa o aqui e o agora. Você nunca vê um beija-flor no mesmo lugar. Você nunca vê um beija-flor mais de uma vez. Até disparou meu coração. Disparou meu coração. Eu lembrei que a primeira vez que eu vi um beija-flor, que eu vi o arquétipo do beija-flor e a primeira vez que eu tive contato com o Arcanjo Miguel foi no meu primeiro ritual de ayahuasca. E ele se manifestou para mim através da energia do beija-flor. Que a leveza do beija-flor, ele te tira de lugares muito densos. Muito densos, né? Você tá numa situação, você tá num meio onde tá muito difícil a vida, tá muito pesado, ativa na tela do seu celular o arquétipo do beija-flor. Ele vai te tirar de lugares, meu amigo, minha amiga, que você não faz ideia, sabe? Lugares muito densos. O beija-flor ele vai te tirar de lá, assim como a borboleta. Só que de uma forma muito sutil, sem sofrer, sabe? Uma forma leve, ele traz essa leveza do ser. Você vai começar a sair da situação assim, igual uma peninha voando, levinho, entendeu?
Você vai fluir com facilidade. Vai bater suas asinhas, ó, e tchau. Você quer ir embora de um lugar, você quer se mudar de um lugar que não dá mais, ativa o arquétipo do beija-flor na tua vida. Você vai, ó, fluir e tchau. Você vai sair da densidade. Então você percebe o quanto a natureza é perfeita? E as músicas de rezo, né, que são músicas que você pode usar muito no teu dia a dia, elas vão falar sobre isso, o beija-flor, a cura, as rosas, as águas, os golfinhos, sabe? O golfinho é um arquétipo que traz muita alegria também. Ter um quadro de golfinho na tua casa vai te trazer mais leveza, mais alegria. Você tá precisando rir mais, brincar mais, ativa o arquétipo do golfinho na sua casa. Ele vai fazer você começar a brincar, ser criança, dar risada, né? O golfinho ali brincando com a bolinha. Ai, ai. Será que já tá na hora de acabar esse vídeo? É, 1 horinha, né? Viu que o meu cérebro ele tá programado pra gravar 1 hora só, mais que isso eu não aguento. Já foi muita informação. Ai. E aí? E aí é isso. Cuidado também com os arquétipos que você ativa nas tuas roupas, né? Cuidado. Tem muito canal aí, gente, de pessoas falando sobre cada um dos arquétipos, né? Daí você pode pesquisar aí. O Hélio Couto também, ele tem um livro inteiro. Só eu estudei esse livro ainda quando eu estudava marketing na faculdade, porque arquétipos é uma coisa que a gente estuda na faculdade, tá? Não é só marketing espiritual aqui, não. Na faculdade de jornalismo e de publicidade, você aprende que o nosso mercado de trabalho, ele é todo baseado em cima dos arquétipos. Todo. Nossa sociedade, ela é toda construída em cima dos arquétipos. Então, isso aqui não é assunto místico nem espiritual. Isso aqui é assunto de faculdade mesmo, tá? É assunto de publicidade e propaganda. Então, dá uma olhada aí, dá uma pincelada, faz uma meditação. Eu sempre convido você a se conectar com o teu mundo interior, com o teu eu superior, perguntar para o teu eu superior qual é o arquétipo que você precisa na tua vida hoje, para você mudar alguma coisa aí que você tá com dificuldade de mudar. E assim, são 1 milhão de arquétipos, não tem como datar todos. Às vezes o teu subconsciente ele pede uma junção de vários deles ao mesmo tempo. E daí é uma coisa muito entre você e você mesmo, entendeu? É a tua própria centelha divina te mostrando o que você precisa para ficar bem. E eu ensino que você tem que ser o teu terapeuta, você tem que ser a fonte criadora de tudo na sua vida, porque você é a fonte criadora de tudo na sua vida. Então você precisa usar essa fonte criadora de forma criativa e mais alegre, mais divertida, para trazer mais facilidade, alegria e glória para sua vida. Inclusive aqui atrás de mim, minhas plantinhas, gente. Uma delas se chama facilidade, a outra se chama alegria, a outra é a glória. A alegria faleceu. Engraçado, né? Eu postei o vídeo de ontem, e o vídeo de ontem teve 5 visualizações, o de anteontem teve 7 visualizações, e a minha planta faleceu, a alegria desfaleceu ali atrás de mim, tô tentando reviver ela. A glória tá a todo vapor, e a facilidade também, mas a alegria desmaiou ali, né? Porque veio alguma demanda aí. Então vamos trabalhar essa energia, chamar o povo cigano aqui pra limpar, reviver minhas plantas, chamar os elementais da criação para ajudar aqui minha plantinha a reviver, os elementais da natureza. E é isso. Deu por hoje. Beijo e até o próximo vídeo.